Nós vamos começar hoje a campanha que a gente está ali colocando, campanha de quebra de maldição hereditária. E eu quero, na verdade, nesse início dessa campanha, explicar para você, porque eu percebo que tem uma certa confusão quando a gente fala desse assunto. Inclusive, já escutei assim: mas eu entreguei minha vida para Jesus, aceitei Jesus, e Ele veio para libertar, e Ele liberta, e agora eu vou rezar por maldição hereditária, que é coisa dos meus antepassados. Já escutei muito isso, e quero em primeiro lugar explicar o seguinte, Primeiro, não abordamos aqui nenhuma questão teológica. Eu não estudei teologia, o Sidney não sei se estudou, mas eu não. E o que a gente trata aqui não é nada teológico, não tem nada de explicação do porquê e sim e se não. Não é isso. Nosso objetivo é nós orarmos de acordo com as nossas histórias familiares. Eu tenho uma história familiar, você tem uma história familiar que é só sua. E essas nossas histórias, às vezes, elas ficam lá escondidas. Na maioria das vezes, as famílias nem gostam de falar das coisas ruins, dos defeitos, dos vícios, daquelas coisas horríveis que acontecem dentro das famílias. Normalmente as famílias querem esquecer, quer colocar lá e esquecer que existiu. Mas se você é uma pessoa que presta atenção, e eu tenho certeza que todo mundo aqui presta atenção e já vai concordar comigo. Quando nós olhamos para a nossa vida, quando nós olhamos às vezes para os nossos filhos, nós começamos a observar um comportamento que você não ensinou para ele, mas que é igual do seu sogro, que é igual do seu cunhado, que é igual do seu irmão. E você fala assim: mas como? Se eu estou falando o contrário, eu estou ensinando outra coisa, e ele está igualzinho. Já teve essa oportunidade de olhar e falar: nossa, mas é igualzinho o outro? Igualzinho, o mesmo comportamento, o mesmo jeito de falar, as mesmas reações, e todo mundo vê isso. Está nos nossos olhos, não podemos fechar os olhos para isso. E ainda temos coisas que nem conhecemos, temos coisas da nossa família que nem sabemos, e aí a gente fala assim: mas nossa, por que na minha família isso acontece? Se eu faço as coisas de outro jeito, se eu ensino outras coisas. Então tudo isso vai nos levando para uma experiência. Então eu quero falar de coisas que eu e você, vivenciamos na nossa vida. Então não estou falando nada teológico, estou falando da vivência que nós temos, de saber que nas nossas famílias as coisas se repetem. Os defeitos se repetem, os problemas se repetem nas gerações. Quando eu olho e vejo o que aconteceu lá atrás, está acontecendo aqui de novo. Com relação às doenças, é muito mais fácil, porque isso, se você for no médico, ele vai perguntar assim: tem diabetes na sua família? Tem câncer na sua família? Tem tal doença na sua família? Tem doença do coração na sua família? Você já sabe disso. E sabe que isso também vai passando de geração em geração. Então, o objetivo da nossa campanha de quebra de maldição é que a gente pegue esses problemas que nós detectamos e oremos por eles para que eles cessem no poder do Espírito Santo, no poder do nome de Jesus. E eu preciso detectar esse problema, preciso enxergar. Às vezes precisa tirar lá debaixo do tapete, olhar e aí orar por ele. Então a nossa campanha, ela vai ter 5 semanas, tá? Hoje a gente vai fazer uma introdução. A semana que vem nós vamos fazer o geneagrama. Nós vamos já colocar lá na página um modelo do geneagrama. O que é o geneagrama? Pelo menos 3 gerações suas lá. Uma árvore genealógica, 3 gerações lá. Então começa com você, com seus filhos, e vai depois seus pais, seus avós e seus bisavós. Até porque
se eu perguntar, acho que você não sabe o nome nem às vezes dos seus bisavós. A gente não sabe. Então não adianta a gente fazer 10 gerações, nós vamos fazer 3 gerações. Se você souber o nome, você vai colocar o nome, nós vamos explicar semana que vem. Vai colocar o nome e vai começar a detectar quais os problemas sérios que tem na sua família. Nós vamos falar isso a semana que vem. Doenças, assassinatos, doença mental, comportamento de vícios e comportamentos destrutivos, várias coisas que nós vamos falar semana que vem para vocês, e aí você vai começar a montar o teu histórico, você vai ficar surpreso de quantas coisas se repetem em 3 gerações, e isso pode ser muito mais que 3 ainda, a gente não sabe. Você vai escrever e já vai começar a orar, isso vai ser semana que vem. E aí depois, a cada semana, nós vamos pegar uma coisa mais específica. Então lá, oração para a libertação de vícios que são passados de geração em geração e caráter, desvios de caráter, eu diria, né? Então roubo, violência, ódio, vingança, são comportamentos que também são passados de gerações. E aí você está vendo no teu filho, você está falando, você está ensinando e não está adiantando nada. Por quê? Porque é mais forte do que as suas palavras, você precisa de oração. Então é isso que nós vamos fazer nessas 5 semanas, depois pelas doenças, e vamos estar pedindo para o Senhor olhar para a nossa família. Então não é para o seu problema, é para a sua família, e o Senhor vem em socorro. Às vezes você não tem aquele problema, mas está na sua família, está escrito. Por isso que o geneagrama você vai escrever. Essa história está escrita e não tem como apagar, tá? Embora a tua avó não fale o que aconteceu, a tua família não conte nada, não tem jeito, está escrito. Está escrito na eternidade. Então é preciso uma intervenção do poder do Espírito Santo para apagar essa história e reconstruir essa história no poder de Jesus. Aí você pode perguntar assim, são algumas dúvidas, mas as pessoas já morreram, não tem importância, porque nós cremos na igreja padecente e que está às vezes no purgatório, que precisa de oração também. E temos as questões de, aí me perguntam, mas e pessoas adotadas que não são filhos legítimos, assim, genéticos, né? São legítimos, mas não são genéticos. O Espírito Santo sabe. Então aí você vai contar com a oração e a intervenção do Espírito Santo, vai rezar do mesmo jeito, tá? Então, fecha os teus olhos agora para a gente começar a nossa campanha. Fecha os olhos um pouquinho. E você vai apresentar ao Senhor a tua família. Não só a tua família, você, seus filhos, se tiver filhos, seus pais, mas as gerações passadas, você vai apresentar ao Senhor, porque o Senhor conhece muito mais que você. Vai apresentar ao Senhor e vai dizer assim: Senhor, faz uma grande restauração na minha família, Senhor, uma grande restauração na minha família. Faz, Senhor, libertação, Senhor, faz curas. Entra na minha história. Você tem que permitir que o Senhor entre na sua família. Você que permite que o Senhor entre na sua história. Se você não permitir, o Senhor não vai mudar nada. Eu permito. Você tem que permitir, dizer: Senhor, eu permito. Pode entrar na minha vida, entra na minha família. Entra na história da minha família, restaura, reconstrói, faz história nova, Entra, Senhor, eu permito, Jesus, eu permito, Senhor. Eu vinha pensando, precisamos fazer de novo a nossa campanha de cura entre gerações, de quebra de maldições hereditárias. Vinha pensando, mas como isso já é uma tradição, eu guardei para mim. Essa semana me ligou um grupo de oração de Fortaleza, que volta e meia eles fazem a campanha através das redes sociais, e depois eles fazem, se reúnem juntos, colocam um telão, e me ligaram: vocês não vão fazer a campanha de quebra de maldição? Eu disse: olha, eu vou conversar
e vamos ver se é a vontade de Deus, porque a gente tem que fazer as coisas na vontade de Deus. E aí me ligou um pessoal lá dos Estados Unidos, que volta e meia eles pegam na nossa página, onde já tem uma playlist de quebra de maldição, e eles falaram: mas vocês não vão fazer uma, porque a playlist você assiste, enquanto que na campanha você reza. E o que quebra a maldição? Assistir ou rezar? Assistir você entende, você compreende, mas você precisa rezar. Eles queriam o quê? Poder estar em unidade conosco em oração. E eu falei: olha, talvez a gente vá fazer aí logo, e a gente vai fazer a campanha, eu aviso vocês. E aí a hora, de repente, eu não conversei com ela, a gente não tinha se encontrado já fazia bastante tempo, me mandou um WhatsApp: vamos começar uma campanha de quebra de maldição esta semana. Eu falei: não deu nem tempo de avisar, fizemos um bannerzinho para quem está no nosso grupo do Telegram, e já hoje nós estamos fazendo a abertura, mas eu posso dizer que ela inicia mesmo quando a gente começa a fazer o geneagrama. E porque na hora que a gente faz o geneagrama, a gente começa a ver pelo que nós temos que orar para quebrar. Porque a oração, ela não pode ser só uma quantidade de tempo que você fica falando com Deus, mas ela precisa de ser poderosa, e para isso nós sabemos que o Senhor diz que devemos pedir o que precisamos. Então nós precisamos ver quais são os males que estão atingindo as nossas vidas, as vidas dos nossos filhos, a vida das nossas famílias. Então comece já a rezar. O Senhor vai dar inclusive sonhos. Eu tenho muitos testemunhos. A hora que a gente começar a pregar e falar dos testemunhos, vocês vão ver quantas coisas extraordinárias o Senhor tem feito. Então eu sei que Ele vai fazer uma obra muito maior do que eu imaginava, porque Ele estava vindo falar através das pessoas. Então, se você quiser, você pode também convidar pessoas, aqueles que vão nos acompanhar pela página do Facebook ou pelo YouTube, mas principalmente que venham rezar conosco. Queria que você esticasse a sua mão para esse altar agora, aonde Jesus acabou de ser oferecido ao Pai através da Santa Missa, o sacrifício incruento de Deus. Que você, estendendo a mão, você já coloque para o Senhor que você quer ver libertação na sua vida. Eu quero, Senhor, que você Jesus. quer experimentar libertações na sua família. Eu quero, que você Senhor, quer Jesus. ver Eu que o quero poder de Deus experimentar, quebre raízes que estão perdurando há tanto tempo. E mesmo que você já tenha feito, assim como eu, dezenas de campanhas como essa, nós precisamos que as libertações avancem cada vez mais e atinjam as áreas mais remotas do nosso ser, da nossa mente, da nossa alma, das emoções das pessoas que são da nossa família. Que o poder de Deus nos alcance agora, até mesmo fazendo a libertação de levar os que precisam para o céu, e nos atinjam com o poder libertador. Está tudo no teu altar, Jesus. O teu povo estende a mão, fala com o Senhor, fala você mesmo com o Senhor agora, fala da sua família. E se você sabe que algumas coisas já estão acontecendo e você tem visto na vida dos teus filhos e dos teus irmãos e irmãs, já vai falando para Jesus: Senhor, olha, já está acontecendo e preciso ver a tua libertação e o teu poder. Age, Jesus. Eu, Senhor, peço a tua ação, que o teu Espírito venha fazer esta obra que muitos não entendem, porque está além do entendimento, mas está diante do teu poder divino. Vai, Senhor Jesus. As campanhas, todas elas, mas a de quebra de maldição, ela exige um pouquinho mais de disciplina. Não só para a gente fazer as nossas orações voltadas para isso, mas para que a gente anote as coisas que o Senhor, as conversas da família, as coisas que vão surgindo, para que a gente possa orar de forma mais eficaz, orar pelas coisas que o Senhor vai nos mostrando, que a gente vai lembrando. O Senhor vai trazer isso. Eu, uma época da minha vida, fiz uma pequena sociedade
abrir uma filial da minha empresa em Umuarama. E um primo meu era meu sócio, um primo mais velho, era meu sócio, e eu ia para lá, ficava na casa dele. E a esposa dele, ele não era nada, era um alcoólatra, na verdade, um grande cara. E a mulher dele, até porque ele era alcoólatra, procurando a libertação dele, virou uma macumbeira. E eu ia lá, toda vez voltava para casa de carro, com o coração assim, orando por libertação, por descontaminação. Mas era o quê? Além de ser da minha família, era meu sócio. Ficamos sócios um tempo. Depois terminamos os nossos negócios em Umuarama. Eu fechei a filial de Umuarama e ele foi cuidar da vida dele, eu da minha. E uma época, nós fizemos uma campanha de quebra de maldição. Eu, a Áurea e a Cirlei. Eu e minhas duas irmãs. Fizemos quase 2 anos, né, Áurea? Quase 2 anos. Toda semana. Claro, a gente é da mesma família, é mais fácil se encontrar, pelo menos na casa da mãe, uma vez por semana. E aí nós íamos para o quarto e fazíamos, não era longo, oração de quebra de maldição, porque nós sabíamos que a nossa família tinha uma ação a ser liberta muito grande. Bom, passou esses 2 anos, eu não via mais, que parentes às vezes a gente nunca vê durante muito tempo. Encontrei minha prima, ela coordenava um grupo de oração, tinha tido uma transformação imensa na vida dela e toda a família dela, tinha acabado de terminar a teologia e tinha assumido toda a pastoral da oficina de oração de Umuarama. Eu olhei e falei, quem diria que aquela pessoa era que eu ia na casa e que fazia aquelas feitiçarias. E aí perguntei, quando que você teve essa experiência que mudou sua vida? E ela disse, e eu percebi que tinha sido exatamente quando nós já tínhamos feito mais de 1 ano de quebra de maldição. Naquele mês, coincidentemente, porque Deus queria falar comigo, eu fui pregar o encontro estadual do Espírito Santo. E quando eu estava no ginásio muito grande, o ginásio do Centro Português de Vila Velha, não lembro se é Vila Velha ou se era Vitória, porque são grudadas 2 cidades. E aí eu cheguei um dia, o palco ficava alto, não dava para as pessoas falarem com a gente, porque era muita gente, eram mais ou menos umas 9.000 pessoas. E aí uma pessoa disse assim, olha, tem 3 parentes seu aí. Eu falei, parente meu? Aqui no Espírito Santo? Aí como meu pai nasceu no Espírito Santo, eu falei, talvez seja mesmo. Eu falei, então amanhã eu chego mais cedo, de começar o evento e falo com eles. E eram 2 primas e uma tia, todos parentes do meu pai. Todos eles eram de centros de macumbaria. E todos eles me contaram a sua história, me contaram a sua transformação, me contaram como a vida deles passou a ser abençoada, quantas vitórias, inclusive econômicas, na vida deles, e outras vitórias por causa de muita enfermidade. E aí eles disseram, eu perguntei, quando aconteceu isso? E descobri que foi aproximadamente na mesma época que nós estávamos terminando a campanha. Por que eu estou dando esse testemunho? É porque não é a minha oração, ou da Áurea, ou da Cirlei junto. Cirlei hoje, certamente a oração dela é mais poderosa que todos nós juntos, porque ela já está no céu, né? Então é mais fácil. Mas não é só, mas é porque perseveramos e sabíamos que a nossa família precisava de uma libertação. Conversão todos precisamos, cura todos precisamos, mas libertação nem todas as famílias precisam na mesma medida. Algumas têm situações que precisam de mais libertação. A minha era uma delas, não era? E o Senhor fez, terminou? Não terminou. Porque imagine quantas pessoas viveram por dezenas de anos, e somado vai dar centenas de anos, e foram transmitindo a sua história uns para os outros. Certamente nós temos muita libertação para fazer. Por isso eu rezo para valer nessas campanhas de quebra de maldição hereditária. E por que eu estou te compartilhando? Para dizer para você, faça o que você precisa. Diga para o seu irmão, faça o que você precisa, mas faça de verdade, faça orando,
faça com dedicação, faça se abrindo, faça deixando o Espírito Santo falar, faça deixando o Espírito Santo te mostrar, porque Ele vai mostrar coisas para você orar e falar: olha, é isso mesmo, eu precisava rezar por isso. Muitas coisas você rezou, a libertação ainda não foi completa, outras você ainda nem tinha percebido, e o Espírito Santo vai te mostrar. Restaura nossa casa, Senhor. Restaura nossa casa, Senhor. Eu ia compartilhar com vocês um texto do livro de Lamentações, que fala do jugo que carregamos no pescoço, que nossos pais carregaram. Mas enquanto eu rezava ali, eu comecei a lembrar, na hora que rezava, é que muita gente às vezes, olhando para a vida de Jesus, imagina: puxa vida, Jesus nasceu da Virgem Maria. A Virgem Maria foi escolhida desde o seu nascimento para ser mãe de Jesus. Claro, ela teve que aceitar isso, mas Deus já a havia preparado. A igreja anuncia isso, a Imaculada Conceição, e ela diz um sim, e Jesus vai ser criado por ela. Ele é filho de Deus, e por um padrasto fantástico que é São José, um homem santo. E a gente imagina, puxa vida, por isso que Jesus, com menos trauma que nós, conseguiu, não é, viver toda essa dimensão da santidade. E aí eu resolvi mudar agora, pegar o texto de São Mateus, no capítulo 1, para poder falar daquilo que São Mateus, que é o apóstolo que fala para os judeus, que faz questão no seu evangelho de fazer as citações do Antigo Testamento, para mostrar como Jesus cumpriu todas as profecias que o povo de Israel esperava, porque isso não tinha sentido nenhum para os gregos, para os romanos, para os discípulos da Macedônia, da Ásia. Que diferença fazia as profecias de um livro de Israel, a maioria nem sabia ler, de um Deus que não tinha nada a ver com a sua cultura? Então as pregações que aconteceram, principalmente através de São Paulo, de Apolo, de Timóteo, todas elas, pouca diferença fazia isso. Mas para Mateus não, porque Mateus falava para os judeus. Então ele tinha que demonstrar claramente quem Jesus era, mostrar que ele cumpria as profecias. E aí ele começa falando da genealogia de Jesus. E aí a gente vai imaginar: mas espera aí, Jesus tinha mesmo uma genealogia, Jesus tinha uma hereditariedade, ele tinha uma ascendência. A descendência de Jesus somos todos nós, adotados nele. Quem pensa que Jesus não tem descendente se engana, a igreja é descendente dele, porque nós somos enxertados nele, mas depois eu falo disso. Mas a ascendência de Jesus é muito real, e Mateus, logo no 1º capítulo, já faz questão de falar desse assunto e diz: genealogia de Jesus Cristo, filho de Davi, filho de Abraão. Abraão gerou Isaque, Isaque gerou Jacó, Jacó gerou Judá e seus irmãos. Judá gerou de Tamar, Farés e Zara. Farés gerou Esrom, Esrom gerou Arão, Arão gerou Aminadab, Aminadab gerou Naasson, e assim ele vai indo. Depois você pode ler na sua casa, e aí você vai perceber, olha lá, o rei Davi gerou Salomão, daquela que fora a mulher de Urias, aquela que não era a mulher de Davi, que Davi toma e manda o marido dela para frente de batalha para morrer. Salomão gerou Roboão, Roboão gerou Abias, e aí ele vai falando cada um deles, e vai dizendo e mostrando que Jesus tinha na sua descendência assassinos, prostitutas, crimes familiares, pessoas que foram abandonadas. E é preciso olhar cada uma delas, porque nós olhamos o Antigo Testamento e vemos quantas coisas foram pesadas. Irmãos
querendo matar irmãos, vendendo o irmão como escravo. E tudo isso estava na história genética de Jesus. Não só ele era 100% Deus, como ele é 100% homem, 100% pessoa, 100% recebeu todos estes horrores da história de Israel. Se Jesus, mesmo sendo Deus, tinha tudo isso, como ele conseguiu fazer com que toda a sua humanidade pudesse ter sido santificada só de um jeito, indo para a presença do Pai? Senão ele não precisava rezar, ele já era 100% Deus, por que ele ia rezar? Ele já era Deus, não precisava fazer nada disso, podia ficar na dele, já era totalmente santo, totalmente puro. Como há religiões cristãs que acreditam nisso, que não acreditam na natureza de Jesus, a sua natureza humana, a natureza divina. Tem religiões que acham que não, que ele era Deus, então ele não era igual a nós, como é que ele ia carregar a nossa miséria? E agora a gente percebe que quando a gente lê que na cruz ele carregou as nossas feridas e as nossas pisaduras, que quando a igreja diz que durante os 3 dias que ele morreu, ele desceu à mansão dos mortos para anunciar aos mortos, nós entendemos que a libertação tem que passar numa profundidade poderosa para nos libertar. Eu costumo olhar para mim mesmo, e o que eu vejo de transformações que Jesus fez, não só porque eu aceitei Jesus e ele me converteu, mas porque ele retirou uma porção de atitudes que eu tinha que eram iguais às atitudes do meu pai, do meu avô, da minha avó, e que eram atitudes que feriam as outras pessoas. Mas passado 10, 15 anos servindo Jesus, pessoas que só me conheceram depois, me encontram e falam: nossa, como você melhorou. Significa que, mesmo quando eu mudei, eu não fiquei pronto. Quem me conheceu lá, com todos os valores do mundo, e depois me conheceu quando eu encontrei Jesus, fala: nossa, como Sidney mudou. Mas quem me conheceu depois disso e passou 10 anos, me encontra e diz: nossa, como ele mudou. Significa que eu continuei mudando, e eu quero dizer para vocês que dureza, eu preciso mudar, e só Jesus para fazer isso, e para ele fazer isso, não dá para ele me converter ou eu ter que aceitá-lo, porque eu já o aceitei. Então eu preciso uma libertação que vá no mais profundo do meu ser, para curar tudo aquilo que eu carrego, inclusive as minhas enfermidades, porque meu pai morreu muito cedo, e eu tenho uma série de tios que morreram da mesma coisa, e eu estou vivo, mas as mesmas coisas que eles tinham de saúde, eu também apresentei, mas foram os remédios, foram nada, os remédios também, a ciência evoluiu, mas eu vejo que não foram isso, foram libertações que quebraram maldições na minha vida. O poder de Deus, que se move quando oramos. Que esta campanha, nós fizemos ela mais curtinha, que nós fazíamos ela de 7 semanas, mais 2 de preparação. Que nós estamos fazendo ela de praticamente 3 semanas. Hoje uma introdução para que você se abra à ação do Espírito, para que você deixe o Espírito falar, para que você escute o Espírito falando através da tua família, dos causos, das questões. E eu costumo dizer aqui, já que vocês sabem disso, que tinha uma brincadeira, que talvez na família de vocês se repetia também, de alguns de vocês, que o pai dizia assim: minha tataravó era uma índia que foi pego a laço.
A gente achava aquilo bonito, romântico, não é? Aí eu estou lendo lá a história para pregar no ano 2000 e dizia que esse era o termo usado para as pessoas que eram estupradas. Vocês acham que não tem trauma? Vocês acham que essa minha tataravó não deixou toda aquela mágoa, aquele ódio, todo o sofrimento que ela teve e aquilo não aconteceu? Eu só descobri isso, nem minha avó sabia disso, porque eu estava lendo um livro de história. E quando que eu resolvi ler aquele livro de história? No meio de uma campanha de quebra de maldição. O Espírito Santo falou comigo, me mostrou. O Espírito vai falar. Aproveite. Então, chega em casa, pega um caderno, ou então um bloquinho, ou umas folhas. E aquilo que o Espírito Santo for te mostrando, sentimentos, sonhos. Por que eu falo sentimentos? Porque tem coisa que ninguém vai te contar, porque também não sabe. Mas se você sentiu, você deve orar por aquilo. E aí você vai anotar. E a semana que vem nós vamos apresentar como preencher o geneagrama. Eu vou colocar à disposição, mas traga a tua folha, ou depois você preenche em casa. E queremos que estas 3 semanas depois, já começamos hoje, mas já acontece libertação hoje, mas nós vamos fazer uma abertura no coração para que o poder de Deus realize obras extraordinárias na nossa família. Amém? E eu quero que você tome a consciência de que você não está pedindo agora pelos teus relacionamentos familiares, o que é muito bom, e que a gente quer que reconstrua também, mas não é isso. Nós estamos falando agora de reconstruir a casa hereditária, a sua linhagem familiar. Estão entendendo? Então nós não estamos pedindo aqui nesse momento, apesar de que o Senhor abençoe pela reconciliação dos casais, ou pela perdão entre pais e filhos e etc. Não, é uma oração boa para fazer, claro, mas nós estamos falando aqui, que casa está falando de reconstruir? A casa hereditária, das heranças, é disso que nós estamos falando. A nossa oração é nessa direção, lembre disso, senão a gente perde o foco, começa a rezar pelos nossos problemas familiares aqui, pelas nossas questões que a gente precisa resolver, e perde a visão de qual oração temos que fazer. Sua bênção derrama aqui. Nossa casa vem reconstruir. Nossa casa vem reconstruir. Sua bênção derrama aqui. Sua bênção derrama aqui. Nossa casa vem reconstruir com sinais e prodígios sobre nós derrama o teu Espírito com sinais e prodígios sobre nós derrama o teu Espírito. Estivemos reunidos em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.